Olá, eu sou Arno Paulos, essa é minha esposa Verinha. Nós somos os pastores da 316 Airport Church em São José dos Pinhais, no Paraná. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Desfrute desta mensagem. Eu quero compartilhar com você, ontem o Gipiela, ele faz a agenda do culto, e ele me perguntou qual que é o tema da mensagem. Eu falei, rapaz, eu estou entre dois temas e não sei ainda. E aí eu separei um tema e eu vou mudar de novo. Eu vou ficar com o segundo tema. Mas é algo que está borbulhando no meu coração já há uns dias, e eu quero conversar com você sobre isso nessa manhã. Eu quero falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O que a Bíblia fala dele? Mas esse é um assunto inesgotável. Inesgotável. Mas eu quero pensar alguns textos da Bíblia, e a minha oração é que você uma vez mais se apaixone por ele, que você uma vez mais perceba quem ele é, o agir dele. Na verdade, só estamos em pé aqui hoje por causa do Espírito Santo. Ao longo das décadas, muitos autores de livros e teólogos tiveram uma certa dificuldade de descrever o Espírito Santo. E muitos chamaram a ação dele de graça. E a graça é um favor imerecido, mas quem opera os milagres, meu irmão, quem leva a pessoa a se arrepender, a se converter, é o Espírito Santo. Veja o que a Bíblia diz para nós começarmos a nossa leitura aqui no Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 3, o versículo 21, o Senhor Jesus estava se dando a conhecer ao mundo, e a Bíblia diz assim: quando todo o povo se batizava, Jesus também foi batizado. E enquanto ele orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma física, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. Meu irmão, por que você se contenta com orações de nível menor do que isso aqui? A Bíblia diz que o céu se abre quando Jesus ora. A Bíblia diz que o Espírito Santo vem. A Bíblia diz que a voz de Deus é ouvida. Você sabia que esse padrão não mudou? Esse é o padrão estabelecido para todas as vezes que você orar. Por que você não começa a orar crendo que o Espírito Santo está lá, que Deus está ouvindo a sua oração, que os céus vão se abrir e que Deus vai falar com você? Eu sempre gosto de lembrar a igreja, quando você vem ao culto, negue-se a vir assim meio distraído, achando que, bom, eu já sei tudo o que vai acontecer, passo A, passo B, passo C. O céu precisa se abrir, você precisa ouvir a voz de Deus, você precisa saber que você é amado, e você precisa perceber a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus, ele não é assim um vaporzinho, olha, é uma nuvenzinha, é uma força cósmica. O Espírito Santo é uma pessoa, e ele se relaciona conosco, meu irmão. Ele é Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os três são um. E aqui, nesse momento da história, foi anunciado por todo o Antigo Testamento, o Espírito Santo levantou homens, mulheres, profetas, para anunciar que viria a salvação, que viria o Salvador, que viria o Messias. E agora nós conhecemos a história de Jesus. O Espírito Santo, ele vem sobre Maria. Maria acha-se grávida pelo Espírito Santo, e Jesus nasce. E agora, quando esse texto que eu li acontece, Jesus está na casa dos 30 anos. Quem aqui está na casa dos 30 anos? Seja honesto, irmão. Quem está na casa dos 30? 30, não 38, 39, pastor. Fiz 42, me sinto nos 30. 30 anos. Quem tem 30 anos? Olha aí. Fica uma erguida, 30 anos. Olha aí, ó. Nessa idade, aconteceu o que está escrito aqui. Para quem já tem mais de 30, você pensa, poxa, mas 30 anos nem começou a viver ainda. E é verdade, meu irmão. E já aos 30 anos, dá para ter experiências extraordinárias. A Bíblia diz que Jesus também foi batizado, e enquanto ele orava, o céu se abriu. Meu irmão, você quer ver o céu aberto sobre a sua vida, sobre a sua casa, ver o agir do Espírito Santo? Não pare de orar. Não pare de orar. Eu lembro quando eu era adolescente, eu li esses textos e
eu ainda lia em uma Bíblia com uma letra mais miúda, não sei como eu conseguia ler aquilo, e em alemão ainda. Eu lia aquilo e tal, ficava lendo. E Deus, como que faz para orar o tempo todo? Você já tentou orar o tempo todo? Aí você se prepara, e aí você ora pelas crianças da África, pelos cristãos da China, pelos marcianos, por todo mundo. E quando você acha que orou um monte, e você dá uma olhadinha no relógio, passou 3 minutos e meio. Já aconteceu com você? Como que faz para orar o tempo todo? O Espírito Santo tem a resposta. O Espírito Santo tem dons e Ele deixa você orar em línguas. E aí você ora o tempo todo. E você está em comunhão com Deus. A Bíblia diz que enquanto Jesus orava, o céu se abriu. Os céus se alargaram. Aconteceu algo no universo. E a Bíblia diz, meu irmão, que enquanto o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma física como uma pomba, e ouviu-se uma voz. Que voz era essa? Era a voz do Pai, dizendo: você é meu filho amado. Você sabia que essa mesma voz diz para você hoje: você é meu filho amado? Você sabia disso, meu irmão? O diabo tenta nos convencer que nós não somos tão amados assim, que estamos soltos aqui, né? Que somos essa poeirinha cósmica solta no universo. Só que essa mesma voz está falando hoje: você é meu filho amado. Você é minha filha amada. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus. E a partir daqui começam a acontecer coisas extraordinárias. Já tinha acontecimentos extraordinários na vida de Jesus, mas a partir de agora acontecem alguns eventos. E eu quero destacar o que está escrito a partir do versículo 1 do capítulo 4. A Bíblia diz assim: Jesus cheio do Espírito Santo. Meu irmão, o que significa ser cheio do Espírito Santo? Quando você entrega a sua vida para Jesus, você tem o Espírito Santo, você recebe Ele. Mas ser cheio do Espírito Santo é quando o Espírito Santo tem você. Há uma diferença. Há uma diferença. Eu já usei esse exemplo, eu gosto muito dele, aprendi há muito tempo atrás. Se eu beber essa água, eu tenho ela dentro de mim, certo? Então, não diminuindo o Espírito Santo, mas como um exemplo. Eu recebi Jesus, eu, glube, 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 recebi o Espírito Santo. Ele está aqui dentro. Isso é um fato, isso não muda. Mas quando a Bíblia diz sobre ser cheio do Espírito Santo, é como se eu então mergulhasse numa piscina. Ao invés de eu ter a água, agora a água me tem. Quando você mergulha de cabeça no Espírito Santo, Ele começa a ter você. E é diferente, irmão. Aí você começa a ouvir a voz dele. Aí você começa a não tomar mais as decisões baseadas no que o mercado diz, no que o vizinho diz, no que o feiticeiro diz, no que esse diz. Mas você começa a tomar suas decisões no que a Bíblia diz, no que o Espírito Santo fala com você. É interessante, amados, que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do batismo do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Sem querer polemizar, sem querer entrar em combater mensagens que são pregadas. Mas nós ouvimos muitas mensagens que deserto não é para cristão. E eu concordo que o cristão não deve permanecer no deserto. Mas nós lemos na Bíblia que o Espírito Santo levou Jesus para um deserto. E Jesus ficou 40 dias naquele lugar. Meu irmão, o Espírito Santo conduz você e a mim para alguns lugares que não são tão confortáveis. Você sabia disso? E nos conduz visando nos libertar de nós mesmos. Quando algumas pessoas dizem: não, eu estou no deserto, tem gente que vive no deserto. Não é isso que eu estou falando. Mas existem momentos que o Espírito Santo leva você em algumas curvas da vida para você se conhecer e para você conhecer melhor a Ele. Por exemplo, você que foi acometido no ano passado de uma enfermidade muito grave, você queria estar lá? Não. Mas você conheceu muito mais o Espírito Santo. Você aprendeu a orar melhor. Você aprendeu a ouvir melhor. É interessante que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto e Jesus não resistiu. Jesus não negociou, não argumentou, não ficou ali: não, acho que não.
não sei, deixa disso. A Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu. A pergunta é, você deixa o Espírito Santo conduzir você e levar você aos lugares que Ele quer que você esteja? Vou dar um outro exemplo. Nós temos aqui na igreja tantas necessidades. E o Espírito Santo, domingo após domingo, está aí fazendo uma coceguinha em você. Por que você não ajuda? Por que você não ajuda na IBI? Por que você não ajuda no louvor? O Espírito Santo está querendo conduzir você e você acha 1000 argumentos. Não é para mim, já passei da idade, eu sou novo demais, eu sou velho demais, eu sou bonito demais. O Espírito Santo conduz você na maneira como você trata a tua esposa, teu marido, teus filhos, teus pais. A Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. E aqui aconteceu uma coisa curiosa, pastor Eliseu e pastor Jefferson. Aliás, fazendo um parênteses, Abrão da Bolívia continua conosco, ficamos felizes, mas também oramos para que você consiga viajar. Ele está desde o domingo passado tentando ir para a Bolívia, voltar depois desse período aqui conosco no Brasil. Ele fez a Jocum, mas pelo jeito está tudo certo para essa madrugada, né, o avião dele zarpar, chegar na Bolívia, que você possa ir em paz, encontrar tudo bem ali. Ontem ainda conversei demoradamente com o pastor Edward, lá na Bolívia. Estamos planejando, nós queríamos ir em fevereiro, não deu certo por conta da pandemia, mas estamos planejando fazer uma cruzada bem grande, final de junho, início de julho. E a ideia, meus irmãos, é fazermos em Corumbá, bem na divisa, e aí serão trazidos aqueles colonos para receber atendimento médico, oftalmológico, etc. e tudo mais. E aí nós vamos ter ali uma semana fazendo uma baita cruzada ali em Corumbá. Sabe o que significa, meu irmão? Que ficou mais fácil você ir junto comigo. Isso dá uns 1.500 quilômetros mais ou menos, uma pernadinha assim mais esticada de um dia e pouquinho, você está lá. E nós vamos ter uma semana gloriosa ali. Amém, meus irmãos? Quem me ligou essa semana também foi o evangelista Doug Holland, não sei quantos lembram dele, querendo também fazer um impacto evangelístico, uma escola de evangelização, e eu já estou querendo levar ele para Corumbá. E quem me ligou essa semana também foi o pastor Kevin Leal, também querendo fazer um agito conosco. Ele falou, eu estou indo, ele fala de um jeito engraçado, eu vai para o Bola, I'm going to Bola, né? E aí pedindo para achar uma agenda conosco, que nós vamos achar com ele também. Então junho e julho, meus irmãos, o negócio, o Espírito Santo vai nos dirigindo. Amém, meus irmãos? Você percebe quando o Espírito Santo pega o controle? Deixa eu encaminhar vocês. Vamos ter o pastor Harold na abertura do Instituto 316. Estamos vendo quem vai ministrar no aniversário da igreja. O Espírito Santo vai conduzindo. Mas aqui, nesse momento, isso eu creio que é muito importante nós entendermos, meu irmão. Foi o Espírito Santo que conduziu Jesus para o deserto. Você deixa Ele realmente conduzir a sua vida? E aqui acontecem 3 coisas que continuam acontecendo conosco, com todo homem, toda mulher de Deus. Ou você acha que essa tentação que está para acontecer com Jesus, ela foi privilégio só dele. Olha que interessante a primeira tentação. A Bíblia diz no versículo 2, por 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma e ao fim deles teve fome. Então, houve tentações, mas a Bíblia menciona 3. E veja que impressionante isso. Disse-lhe o diabo. Como é que é, pastor? O diabo? O diabo. Mas ele existe? Existe. Ele é real? É real. Ele tem acesso ao crente? Está aqui. E agora, o que eu faço? Pois é, eu digo para você conhecer o Espírito Santo. E se o diabo vier falar com você hoje? Eu vou ligar para o pastor. Não, meu irmão. Na verdade, o diabo já está buzinando umas coisinhas na tua orelha faz muito tempo. Olha o que o diabo disse para Jesus. Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão
viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. A primeira tentação registrada, o diabo, ele tenta tocar na identidade de Jesus. Ele coloca em dúvida. Ele diz, você acha mesmo que você é filho de Deus? É um tipo de tentação que você e eu enfrentamos. Você está no seu dia a dia, você sai de um culto feliz, animado, alegre, e de repente surge uma dificuldade, seja no teu emprego, na tua empresa, no teu casamento, na tua saúde, e vem exatamente esse pensamento do diabo e os seus demônios. Ei, será que você é filho de Deus mesmo? Será que Deus ama você tanto assim? Será que você é tão importante? Não, isso aí é só teoria. Meu irmão, você começa a entender o quão desesperadamente nós precisamos do Espírito Santo. O diabo diz, se você é o filho de Deus, quantas vezes você já foi tentado na sua identidade? Arno, como que eu sei isso? Basta ver como você reage quando vem lutas. Imagine que você receba um diagnóstico de enfermidade terrível essa semana. Eu sabia que eu ia morrer de alguma coisa, eu sabia que chegou o fim, e não sei o quê. Ou, eu sei quem eu sou em Jesus. A Bíblia diz que Deus sara todas as minhas enfermidades. Você fica ou com a palavra de Deus, seguro, ou você fica com o diagnóstico, ou com o que o mercado diz, ou com o que as pessoas dizem. Se você é filho, só que, meu irmão, o Espírito Santo estava com Jesus. E quando você está cheio do Espírito Santo, o diabo pode tentar questionar a tua identidade quanto for. Você continua sabendo quem você é em Jesus. Irmão, ouça isso. Nós temos uma multidão de cristãos fora da igreja. E se você olha um pouquinho, não precisa nem lupa, um óculosinho desse de $2 que você compra no Walmart, se olha assim, a maioria diz, eu estou fora da igreja porque eu me frustrei, porque eu me decepcionei, porque a igreja fez isso, a igreja fez aquilo. Simplesmente são pessoas que não entenderam a sua identidade. O diabo tocou na identidade delas, elas se ofenderam e ficam fora da igreja. Já tropeça na primeira tentação. Não é assim? Quantas pessoas fora da igreja por causa do erro dos outros? E o diabo diz, se eles amassem você mesmo, se você fosse um filho tão amado, então isso. Se você fosse tão importante para Deus, Deus não deixaria acontecer isso ou aquilo. Comece a perceber como que o inimigo tenta tocar as nossas vidas, mas você só vai estar em pé cheio do Espírito Santo. É interessante que o diabo diz, se você é o filho de Deus, diz essa pedra que se transforma em pão. Está falando também de uma fase na vida do cristão. É aquela fase do começo, aquele desespero para ficar vivo. Até hoje os cristãos lutam com isso. Como assim, pastor? Imagina que eu tenha um buffet aqui montado assim. Aleluia. Era uma ideia boa, está na hora de fazer um risoto de igreja de novo, né? Imagina, risoto de frango, risoto de palmito, risoto de fungo, risoto de tomate seco com alguma coisa verde lá dentro também. Tudo aqui. Pá. Aqui o setor da costelinha de porco, aqui o setor da costela fogo de chão, aqui o setor das picanhas, pá. Lá o setor do pudim de leite. Imagine. Já deu fome, né? Já quase que... Não vai embora, irmão. Calma que não está pronto o franguinho. Aleluia. Aí nós, como bons cristãos, fazemos uma oração. Senhor, obrigado por cada uma dessas comidinhas gostosas. E aí, meu irmão, o Raulino, né, que sempre cuida disso, ele diz assim, pessoal, está liberado. Aleluia, ou salve-se quem puder. Os risotinhos tremem na mesa assim de medo, que lá vem os crentes. O diabo tentou exatamente, se você é filho, faz um pão. Meu irmão, quantas vezes você não sai se acotovelando para ser o primeiro a se servir? No dia a dia, nas pequenas coisas.
O diabo, ele mexe na identidade e diz, ó, será que você é filho mesmo? E depois ele coloca uma tentaçãozinha até barata. Você precisa chegar em primeiro lugar. Você precisa saciar a sua fome. E aí Jesus, o Espírito Santo em Jesus fala uma coisa extraordinária. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Você que fica inventando um monte de desculpa para não jejuar, aqui você tem um texto. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Meu irmão, o Espírito Santo sempre vai levar você a tirar os olhos daquilo que é passageiro e olhar para aquilo que é eterno. Perceba isso. O Espírito Santo sempre faz isso. Imagine que você está na sua empresa, no seu negócio, ou na sua casa, irmã. E aí você fecha o teu orçamento do mês e olha, não vai dar, e não vai dar, e você começa a se angustiar, e você está em dúvida. O Espírito Santo sempre vai levar você a olhar para a Bíblia e começar a encontrar um milagre aqui dentro, para a sua vida. É assim que funciona. O homem, o diabo, ele sempre vai nos levar a olhar para baixo, para aquilo que é passageiro. Olha para o pão, coma esse pão agora. Quantas vezes você já não comeu demais? Não, pastor, imagino. Principalmente se você vai numa churrascaria, por exemplo, e pagou lá R$100. Meu irmão, é de passar mal 3 dias. É o mesmo demônio aqui. Já viu aqui? Daí você sempre pega um frango, ainda põe no prato, você nunca consegue comer o frango. Sempre ele sobra, já viu isso ou não? É o mesmo demônio. O Espírito Santo sempre vai levar você a olhar para aquilo que é eterno. E nunca para aquilo que é passageiro. Esteja atento a isso. Você está lá com a sua planilha financeira, as suas coisas. Meu irmão, isso é passageiro. O Espírito Santo vai levar você a olhar para as promessas de Deus. E você começa a buscar uma promessa de Deus. E Deus intervém. O céu se abre e Deus fala na sua vida. Não é assim? Claro que é. Você já experimentou tantas vezes. A Bíblia diz no versículo 5, o diabo levou Jesus a um alto monte e mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo. Um Discovery Channel aqui assim, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, de novo, o diabo insiste, eu te darei toda a autoridade e a glória desses reinos, pois a mim foram entregues e posso dá-los a quem eu quiser. Meu irmão, essa é a segunda coisa que todo crente, todo ser humano, mas o crente, ele luta. Chega uma criança de 10 anos, o que você quer ser quando você crescer? Não sei, mas quero ganhar dinheiro. Quero comprar. Quero ter. Quero conquistar. Não é o mesmo demônio? É o mesmo. E quantas pessoas gastam a sua vida inteira nisso aqui? Conquistar reinos. Conquistar glória. Pastor, você está acabando com o meu castelinho de cartas. É um castelo e é de cartas mesmo. Se me adorares, tudo será teu. E aqui começa a negociação da santidade. O Espírito Santo, meu irmão, ele sempre vai puxar você para aquilo que é certo, não para aquilo que é vantajoso. O Espírito Santo sempre vai levar você para o caminho seguro de santidade. Você já reparou como tem pessoas pelas mãos das quais passa muito dinheiro, mas elas nunca têm nada? E tem pessoas que recebem um salário mínimo e estão sempre bem. Estou falando de crentes. Já viu isso ou não? Não é impressionante? A questão não é o quantos reinos, o quanto dinheiro. A questão é essa, é não adorar o diabo. Ou seja, ande em santidade, desfrute disso. O Espírito Santo sempre vai nos levar para andar em santidade. Sempre. E Jesus, ele responde, está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Meu irmão, esse aqui é o resumo da palavra santidade. Eu reconheço que Deus é soberano, é a Ele que eu adoro, é dele que eu dependo. É dele que eu dependo. Você está lá no seu trabalho e surge a proposta de fazer alguma coisa ilícita. Isso sempre acontece, meu irmão. Não é assim?
Sempre acontece. Eu me lembro que faz um tempinho já, estava noivo da Verinha, a minha vida estava para ser mudada totalmente. Eu trabalhava no Bradesco e trabalhei um tempão lá e foi muito bom, aprendi muita coisa. Meu horário era das 7 da manhã a 1 da tarde. E quando eu saí, eu fui para uma multinacional e daí eu pedi o desligamento e fui para outro emprego, porque agora fui casado, deu tudo certo, mas deu bem certo mesmo. Aí os colegas me falaram, olha, com esse tempo que você trabalhou aqui, você entrando com uma ação contra o banco, você vai ganhar no mínimo X. Eu falei, mas por que eu entraria? Porque todo mundo entra. Tá, mas o banco pagou o que combinou comigo. Não, mas entra lá que alguma coisa você ganha. Você já entrou por esse caminho, irmão? O Espírito Santo sempre vai levar você para aquilo que é o certo. E coloca lá umas mentiras, escreve lá que você trabalhou tantas horas a mais e não sei o que, não sei o que. Alguma coisa você ganha. Graças a Deus não entrei, não preciso ir lá hoje no Bradesco pedir perdão. Imagine ter que ressarcir o Bradesco. Que pepino, né? Imagine, se eles fizeram uma planilha, então tá bom, quero ressarcir, então ainda bem que não precisa pagar nada lá. O Espírito Santo sempre vai levar você, amados, não para aquilo que é vantajoso aos olhos humanos, mas para aquilo que é o certo. E a Bíblia diz, somente ao teu Deus adorarás. Você pode no teu trabalho dizer isso? Você pode em relação às tuas finanças dizer isso? Ao teu casamento? Somente a Deus nós adoramos? Em terceiro lugar, a Bíblia diz que o diabo, de novo, levou Jesus para Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo. E lhe disse, se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui abaixo. De novo na identidade. Se você é filho, você pode todas as coisas. Não existe mais pecado para você. Você não vai mais prestar contas. Essa é a mensagem. A mensagem que o diabo diz, você não prestará contas. Jesus, a Bíblia diz, no versículo 12, respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Meu irmão, o Espírito Santo sempre vai levar você a temer a Deus. Você está diante de uma decisão, diante de um pecado para cometer. O Espírito Santo vai levar você a temer a Deus. Você começa a perceber o quanto precisamos estar cheios do Espírito Santo? Imagine se Jesus tentasse enfrentar todas as tentações sozinho. Por que você tenta enfrentar o diabo sozinho? Meu irmão, se o diabo foi contra Jesus com essa fúria, como você acha que ele vem contra nós? Graças a Deus que o Espírito Santo veio sobre Jesus. E sabe do que mais? O Espírito Santo já veio sobre você também. E nós temos a capacitação, o poder da parte dele para vencer todas as tentações do diabo e caminhar seguros, felizes e jubilosos sobre a terra. A Bíblia, ela diz mais no versículo 14, então pelo poder do Espírito voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por toda a região. Amados, de novo o Espírito Santo conduziu Jesus naquele lugar e o Espírito Santo agora leva ele para o ministério. Está na hora do Espírito Santo levar você para o teu ministério. Pastor, você está dizendo que você é pastor, você já é um pregador, meu irmão. Você já é um discípulo. O Espírito Santo, ele quer nos levar a olhar para coisas ainda maiores. E sabe o que vem à minha mente quando eu penso em coisas maiores? Está falando de outras pessoas. Nós nos acostumamos a vir para a igreja porque queremos receber e não está errado. Mas o Espírito Santo quer que você perceba que você está para abençoar toda uma geração. Você consegue ver isso? A Bíblia diz que Jesus ele foi na cidade dele, onde ele cresceu em Nazaré, e ele entrou na sinagoga e deram para ele o livro de Isaías. Era costume alguém ler esse livro ou um dos pergaminhos no dia de sábado. O sacerdote vai lá e entrega para Jesus. Ele já tinha idade para isso, ele tinha o conhecimento para isso, e agora Jesus então abre, e olha o que a Bíblia diz. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e ao abrir o livro, achou o lugar que estava escrito, versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim,
porque Ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Meu irmão, Jesus leu esse livro na primeira pessoa, e sabe de uma coisa? Essa verdade está para você, o Espírito do Senhor já está sobre você, meu irmão. Você sabia que isso é assim? Não, isso era só para Jesus. Meu irmão, você e eu somos filhos de Deus. O Espírito Santo está sobre nós. Ele nos ungiu para evangelizar os pobres, para dar liberdade aos cativos, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para apregoar liberdade aos cativos. A Bíblia vai falando e nós vamos conversando sobre isso na sequência, mas eu quero que você perceba o quão importante é perceber a pessoa do Espírito Santo e começar a perceber a maneira que ele se move. O Espírito Santo, meu irmão, ele vai levar você a glorificar a Jesus, ele vai levar você a crer na Bíblia, ele vai levar você a andar em santidade e ele vai levar você a perceber que você tem um chamado sobre a sua vida. Há uma glória sobre você, meu irmão. Pastor, mas eu estou chegando agora na igreja. Há uma unção sobre a sua vida. E há uma multidão de pessoas à sua volta esperando você manifestar essa unção e essa glória. Quando Jesus pega esse livro, a partir desse dia, a vida dele nunca mais foi a mesma. A partir daquele dia, pessoas passaram a amá-lo, a aceitá-lo, mas outras pessoas passaram a odiá-lo e persegui-lo a ponto de matá-lo. Quanto mais você anda com o Espírito Santo, você verá isso acontecer na sua vida. Muitas pessoas vão amar a Deus por causa do seu testemunho, mas muitas pessoas vão se afastar de você por causa do seu testemunho. Isso é assim, meu irmão. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres. A Bíblia diz em Atos 1:8, eu quero ainda rapidamente passar por Atos 1:8. Nós poderíamos falar tantas coisas sobre o Espírito Santo. Atos 1:8, a Bíblia nos diz assim: no entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Meu irmão, registre isso. Isso aqui é Jesus, são palavras dele. E ele disse: vocês receberão poder. Poder para quê, Jesus? Para ficar rico? Para ser importante? Para conquistar os reinos da terra? Vocês receberão poder para serem minhas testemunhas. Meu irmão, está na hora de se converter a essa verdade. O Espírito Santo já veio sobre você e ele conta com você. Está na hora de colocar para fora e deixar o mundo saber que o Espírito Santo habita em você. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Eu convido você a ficar em pé. Vou pedir para o Paulino e a equipe vir aqui. O Espírito Santo, meu irmão, ele já foi derramado sobre toda a carne. E olhando daqui de cima, você me parece carne. Isso quer dizer que o Espírito Santo já foi derramado sobre a sua vida. E ele foi derramado sem medida. Pastor, se ele foi derramado sem medida, por que eu não percebo tanto ele na minha vida? Você agora precisa abrir um espaço sem medida no teu dia a dia. Comece a falar com o Espírito Santo. Comece a conversar com ele. Comece a deixar ele agir. Comece a pedir os dons dele para você. Eu quero orar com você nessa hora. Enquanto eu oro, fale com o Espírito Santo. Espírito Santo, obrigado por essa manhã. Pai, como igreja, Espírito Santo, nós reconhecemos que o Senhor é Deus. O Senhor sempre existiu. O Senhor esteve lá na criação do mundo. O Senhor esteve na vinda do Senhor Jesus. O Senhor foi derramado sobre toda a carne. O Senhor foi dado a nós. O Senhor é garantia de que seremos salvos. O Senhor nos leva à santidade. O Senhor nos leva a olhar para Jesus, para a obra realizada de Jesus. Espírito Santo, enquanto eu oro, eu peço que o bálsamo, o óleo da tua presença venha sobre cada pessoa que aqui está, do mais novo ao mais idoso. Espírito Santo, a tua cura, a cura das emoções, do passado, uma nova perspectiva sobre o futuro. Espírito Santo, eu sei que homens e mulheres estão orando a Ti nessa hora, e eu peço a
tua resposta. Pai, obrigado porque os céus estão abertos, estão alargados sobre nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor fala e o Senhor nos lembra que somos amados do Senhor. Espírito Santo, venha a tua glória, venha o teu poder, venha o teu fogo, Espírito Santo. Torriqueira, labaxeira, labamás. Você que ora em línguas nessa hora, levanta a sua voz. Você que ainda não ora, comece a orar agora, abra sua boca, deixa o Espírito Santo tomar você. Pastor, como que é isso? Abra sua boca, deixa o Espírito Santo. Às vezes vem lá uma palavra que você não entende, abra a boca, deixa ele falar. Pastor, o que é isso? É o teu Espírito falando com o Espírito de Deus. Terra, labachorriqueira, labamás. Senhor Jesus, a minha oração, batiza agora com o Espírito Santo, batiza agora com o Espírito Santo. Coloque a mão sobre o seu coração, fale com o Espírito Santo. Deus, eu quero isso para a minha vida, eu quero uma experiência nova, eu quero ser dirigido para a santidade, eu quero ser dirigido para as coisas celestiais, eu quero ser dirigido para o ministério, eu quero abençoar pessoas. Torriqueira, labaxeira, labamás, torre, libamás. Espírito Santo, agora, do alto da cabeça, planta dos pés, eu peço o fogo do Senhor, a presença abundante do Senhor, a tua glória nesse casamento, nessa casa, nessa empresa, nesse negócio, nesse trabalho, nesse jovem, nessa jovem. Torriqueira, labaxeira, labamás, torriqueira, labamás. Pai, como igreja e como ministro do Senhor, eu declaro agora aos demônios que têm atormentado esse homem, essa mulher, e tirada e roubada e mexida na identidade, e tirada a segurança desse coração, eu expulso você agora, eu ordeno, vá embora em nome do Senhor Jesus. Toda mentira lançada sobre essa vida, toda palavra de fracasso e derrota, eu anulo, declaro que não tem poder sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, eu peço o teu agir, que venha o teu bálsamo, esse óleo morno da parte do Senhor sobre a cabeça de cada um. Pai, eu ministro a segurança do Senhor, a expectativa que há da parte do Senhor de coisas novas. Espírito Santo, fale com o Espírito Santo, fale em línguas, fale com ele. Diga ao Espírito Santo, eu te amo. Diga ao Espírito Santo, eu preciso de ti. Esperamos que você tenha sido grandemente edificado com essa mensagem. Venha nos visitar em um de nossos cultos, aos sábados às 19h30, culto de jovens, aos domingos às 10 horas da manhã e às 18 horas. E também inscreva-se em nosso canal no YouTube.